Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é absolutamente fundamental para quem pensa em proteção de patrimônio, as holdings familiares. Vamos desvendar alguns perigos que muita gente nem imagina que existem. E para começar, fica aqui uma pergunta bem direta. Quando se fala em proteção de bens, a estrutura que foi criada é mesmo uma fortaleza ou será que é só uma fachada? A gente vai ver que muitas pessoas acreditam estar seguras, mas a realidade, a realidade pode ser bem diferente. Agora, se preparem para este número: 89%. É isso mesmo. Uma análise detalhada revelou que 89% das holdings familiares são, na prática, ineficazes. Pensa só, é quase 9 em cada 10. É um dado realmente alarmante, né? E é aí que a coisa fica séria, porque aquela mesma ferramenta que foi pensada para proteger o legado de uma vida inteira pode, na verdade, se transformar numa verdadeira bomba relógio, tic-tac, prestes a explodir quando menos se espera. E o pior é que isso cria uma falsa sensação de segurança. Muitas famílias contratam escritórios famosos, pagam caro e acham que está tudo resolvido. Só que na hora H, quando a proteção é realmente necessária, descobrem que ela não passa de papel. Vamos então entender melhor o que a gente pode chamar de uma epidemia silenciosa. É o problema da holding falsa. Um problema que afeta milhares de famílias sem que elas nem desconfiem. E o que é, afinal, uma holding falsa? Bom, é basicamente isso. Um CNPJ, uma empresa que existe legalmente, no papel, mas que na prática é uma casca vazia. Faltam os componentes essenciais que de fato protegeriam o patrimônio. Geralmente, essa ineficácia toda se resume a 3 falhas gravíssimas. São 3 pilares que simplesmente não existem nessas estruturas frágeis e que, no final, comprometem absolutamente tudo. Essa frase, dita por um empresário, é de arrepiar. Ela mostra o custo humano por trás de tudo isso. Não estamos falando só de dinheiro ou de burocracia. Estamos falando de evitar traumas, brigas e pesadelos para as próximas gerações. Mas então qual é o caminho certo? A solução pode ser vista com uma metáfora bem interessante: a de construir um prédio, uma estrutura realmente sólida, com fundação, andares e cobertura. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, a ilusão. Um simples documento, uma fachada que parece bonita, mas que desmorona na primeira ventania. Do outro, a realidade. Um sistema completo, um prédio sólido, construído para resistir a qualquer tempestade. E como é o projeto desse prédio seguro? Ele é dividido em 3 níveis, 3 andares essenciais. Cada andar se apoia no anterior. E juntos, eles criam uma proteção de verdade. Tudo começa, claro, pelo térreo, a fundação. Isso significa uma transferência real e definitiva dos bens. Eles deixam de ser da pessoa física. Só essa base já elimina a maior parte dos riscos fiscais e de dívidas. É o alicerce de tudo. Com a base pronta, a gente sobe para o primeiro andar, a governança familiar. Aqui é onde as regras do jogo são definidas. Como as decisões serão tomadas, como resolver conflitos, é como criar o regulamento do condomínio para garantir a paz entre os moradores. E por fim, no topo do prédio, a cobertura, a proteção sucessória. Pensa nela como um sistema de segurança de última geração. Ela protege a estrutura toda contra ameaças externas, como mudanças na lei ou credores inesperados. É o toque final, a blindagem. Agora, vamos colocar essas 2 estruturas lado a lado e ver o que acontece quando a vida real bate na porta. Uma estrutura fraca contra o sistema de 3 andares. Como cada uma se sai sob pressão? O resultado é bem óbvio. Uma auditoria fiscal, a estrutura fraca tem infiltração por todo lado. A forte é impermeável. Um processo na justiça, a fraca racha inteira. A forte se mantém sólida. Mudou a lei, a fraca desmorona. A forte resiste. Então, o que se ganha como estrutura forte de verdade? Bom, os herdeiros recebem o legado sem o pesadelo do inventário. Há uma economia gigantesca de impostos. Evitam-se conflitos que podem destruir famílias e se elimina anos de dor de cabeça com burocracia. E com isso, a gente chega ao ponto central de toda essa discussão, porque no fundo, isso vai muito além de planilhas e planejamento financeiro. Estamos falando da base, do alicerce de um legado. Uma holding que funciona não é só um cadastro de papel. É um sistema completo, vivo, desenhado com um objetivo muito claro: proteger o trabalho de uma vida inteira e, talvez o mais importante, preservar a harmonia da família.
E para fechar, fica uma reflexão. O alicerce que sustenta o legado de uma família, ele está sendo construído sobre o quê? Sobre uma base sólida, um prédio de 3 andares? Ou sobre uma fachada de papel? Uma pergunta que vale a pena ser feita.